Você já ouviu falar em obsessores? Obsessores são espíritos de desencarnados ou encarnados que exercem influência sobre outra pessoa, alterando, diminuindo, drenando ou desorganizando a sua vibração. Mas neste vídeo, vamos falar do obsessor desencarnado. Obsessor é uma entidade extrafísica que somente os videntes e clarevidentes conseguem ver. É um espírito em estágio menos avançado de aprimoramento moral, e por sua condição, permanece em sintonia com os seres de mesma frequência vibratória. Isso quer dizer que nós podemos atrair a estes espíritos de acordo com a vibração espiritual que nos encontramos, do local que estamos, das ações que praticamos e da atmosfera em que nos encontramos. Mas também existem aqueles que nos são enviados através de magia da mão esquerda, magia negra e aqueles que nos acompanham de vidas passadas. Existem obsessores de vários tipos. Há os que fazem a pessoa ir ao fundo do poço, os que levam a pessoa a se afundar nas drogas e no álcool, os que fazem uma pessoa ficar dependente emocionalmente de alguém, ou de alguma coisa, os que levam a ficar doente sem os médicos descobrirem o que é, os que levam à depressão, os que fazem uma pessoa ficar em casa sem querer ir a lugar nenhum, os que fazem uma pessoa ficar de cama, os que levam a cometer suicídio, e até a cometer assassinato, etc. Neste vídeo, vamos detalhar alguns obsessores existentes. Aqui, vamos nomeá-los para ficar mais fácil de separar por categoria. Número 1. Obsessor escravo. São aqueles espíritos que desencarnaram e não têm noção do que está acontecendo. Então, permanecem vagando à mercê de seres com a energia mais dominadora, que são os chefes de falanges de baixa densidade, magos negros desencarnados, que na maioria das vezes usam esse tipo de artifício de forma arbitrária e desequilibrada. Como esses obsessores são espíritos que estão confusos, acabam virando escravos destes outros. E estes dominadores, por sua vez, são manipulados por magos negros encarnados. Pelos espíritos escravos estarem confusos, sem saberem que desencarnaram, não aceitam a ajuda dos espíritos de luz. E assim, permanecerão até que se deem conta de que não fazem mais parte do mundo dos vivos. Muitos desses obsessores escravos se submetem a obsediar aos encarnados, porque assim, têm a oportunidade de saírem do umbral, onde as energias são mais densas e o sofrimento é maior. 2. Obsessor autônomo. Os obsessores autônomos, por vontade própria e obviamente pela confusão mental em que se encontram, permanecem em bares, motéis e outros locais de baixa vibração energética. A ação deles se resume em sugar nossas energias, das mais diversas formas. Eles se fortalecem sentindo as mesmas energias vindas dos prazeres que sentimos com a prática da bebida, do sexo, etc. Apesar desses obsessores não estarem mal intencionados, é clara a relação entre obsessor e obsediado, e mesmo que a obsessão seja temporária, uma grande dose de energia é entregue para fortalecer estes, e qualquer outra qualidade de obsessor. Não são raras as situações onde o obsessor se sente muito bem ao lado de quem ele obsedia, que passa a acompanhá-lo, fazendo parte do seu dia a dia. 3. Obsessor enviado. Alguns seres habitantes das zonas mais profundas do umbral estão profundamente envolvidos em combater o bem. São obsessores enviados através de magias negras. Eles se mantêm à espreita e perseguem aqueles que praticam atitudes positivas, sempre na intenção de atrapalhar a vida dessas pessoas. Normalmente, são seres de extrema inteligência, conhecedores de magia negra e tecnologias de monitoramento através de implantes etéreos, que podem ser instalados nos corpos astrais dos encarnados. Engana-se quem acredita que o processo obsessivo acontece apenas se o obsessor estiver ao lado da pessoa obsediada, como um encosto. A obsessão pode ocorrer também, através de ondas mentais emitidas à distância. Esses seres atuam em especial nas fraquezas individuais de suas vítimas, estimulando seus vícios e conceitos deturpados. Geram intrigas, rancores e o que mais for possível para desarmonizar por completo a vida dos seus escolhidos. 4. Obsessor vingativo. Nossa alma é imortal, tendo sua identidade quântica e multidimensional, como se fosse uma digital, que nos identifica individualmente. Somos reconhecidos na espiritualidade, independente do nosso corpo físico.
Então, não é raro termos desafetos de nossas vidas passadas, agindo em nossa vida atual. Mesmo que a gente atualmente tenha evoluído espiritualmente, alguns seres não evoluíram e nos vê como seus algozes do passado. Muitos obsessores vingativos iniciam seus projetos de vingança desde o nosso nascimento, enquanto outros passam longos períodos nos procurando e quando nos encontra, agem com a vingança de suas lembranças doentias. São seres que nos associamos em outras vidas, através de acordos, pactos, parcerias, magias. Enquanto estamos encarnados, a maioria de nós não nos lembramos dos fatos ocorridos em nossas vidas passadas. E para esses obsessores nós quebramos esses acordos. Eles são motivados pelo ódio. Possuem vibrações baixíssimas e consequentemente, causam transtornos e situações em nossas vidas que poderão se tornar irreversíveis, se não fizermos nada para conscientizá-los e afastá-los. Existem muitas evidências que podem indicar que estamos sofrendo uma obsessão espiritual. Vamos enumerar alguns sintomas. 1. Falta de paciência e constante irritação. Nervosismo constante e falta de paciência são muito comuns em quem está sendo obsidiado. Geralmente, nas fases iniciais, tudo é muito sutil, e não raro esses sintomas serão considerados estresse do dia a dia. Mas quando a situação se intensifica, os pesadelos começam, pois essa é uma das armas mais eficazes usadas por esses seres. Porque quando dormimos, nosso espírito sai do nosso corpo e assim, nos tornamos alvos mais fáceis para eles. Então, inicia-se o processo dos pesadelos, que são incômodos e causam sensações fortemente desagradáveis. Com isso, nos gera o medo inconsciente de dormir, nos causando insônia. Com noites tumultuadas, sem podermos descansar e nos refazer energeticamente, o mau humor e a irritação vão gradativamente aumentando e gerando vários transtornos. 2. Fragilidade emocional e pensamentos negativos. Muitas doenças psíquicas, como a síndrome do pânico, depressão e ansiedade, podem ter como causa raiz os problemas do espírito. A própria doutrina espírita explica que apesar de estarmos encarnados, sofremos enorme influência do mundo espiritual. Essa influência é feita através dos espíritos de luz, mas também podemos sofrer essas influências dos espíritos menos esclarecidos ou vingativos. E muitos obsessores têm o padrão vibracional da depressão, da ansiedade e dos suicidas. Essa vibração passa a ser compartilhada com o encarnado. Estes obsessores, através de sugestões, induzem a pessoa-alvo a pensar somente coisas negativas, criando assim, um cenário escuro e sombrio para a existência. 3. Dores físicas. O fígado é o órgão do nosso corpo que imediatamente identifica a presença de que estamos sendo alvos de obsessores. Os sintomas são enjoos frequentes e dores de cabeça constantes, sem explicações. Também dores na região lombar, com a sensação de que se carrega muito peso. E isso se dá porque estes obsessores ficam pendurados em nossas costas. Por isso, nosso corpo passa a ficar consideravelmente afetado. Além disso, é comum aparecer no corpo, do dia para a noite, manchas roxas e marcas vermelhas. Além de cicatrizes que demoram mais que o normal para fechar. E infelizmente toda a família e até animais de estimação poderão ser afetados e, sem dúvida, a vida financeira fica totalmente desorganizada. 4. Bocejos e cansaço físico. Nosso organismo usa o bocejo como um mecanismo de ajuste energético. Todas as vezes que precisamos reorganizar nossas energias ou reajustar nossa aura, automaticamente bocejamos. É através do bocejo que nossa aura se contrai e descontrai, promovendo assim, um efeito descarga. Mas caso essa ação seja constante e acompanhada de cansaço físico, a possibilidade de estarmos sendo obsidiados precisa ser considerada, pois o bocejo não está surtindo efeito. É válido ressaltar que todo o processo obsessor somente ocorre, porque há ressonância entre as partes. É a compatibilidade entre obsessor e obsidiado que garante todo o processo. Por isso, é tão importante elevarmos nossas vibrações e termos como foco nossa evolução espiritual. É imprescindível lembrar que estes foram apenas alguns sintomas. Existem outros e alguns bem mais graves. Se você achar que se enquadra dentro de uma ou mais características apontadas como de alguém que está sob obsessão espiritual,
é recomendado que você procure um médico e faça exames. Também que faça uma consulta espiritual para identificar o que deve ser feito. Em alguns casos, o recomendado pode ser uma limpeza energética em sua aura e no ambiente em que vive. Em outros casos, é necessário fazer um trabalho de desobsessão. Na consulta espiritual tem como identificar e inclusive saber o grau de obsessão em que você se encontra. Me procure através do WhatsApp 32 99 100 98 54. E vamos ver o que será necessário fazer para que você se livre deste incômodo em sua vida. Se gostou do vídeo, curta, siga o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Pois estou sempre trazendo conhecimento sobre a espiritualidade e sobre o místico. Desejo a você muita luz. Até o próximo vídeo.